Olá, estamos aqui para mais um programa O Tema é Direito. Hoje nós vamos tratar de uma questão que muita gente fala, mas pouca gente conhece a fundo como funciona uma licitação. Para nós falarmos sobre licitação, nós trouxemos a professora Carolina Lisowski, que é professora aqui na Unifra e também professora na FAPAS, e também é assessora jurídica do município de Itaara, e ela leciona a matéria de Direito Administrativo, que é a matéria na qual está incluída o estudo das licitações. E hoje nós, para o serviço público, por uma determinação constitucional, para a contratação de qualquer serviço ou de qualquer compra, é necessário que haja licitação, para que esta licitação possa ser a melhor compra ou o melhor serviço possível prestado para o município, ou para o Estado, ou para a União, pelo melhor preço. Então, primeiramente, boas-vindas à professora Carolina Lisowski. E eu gostaria que nós iniciássemos o programa explicando exatamente o que é uma licitação e quais os tipos de licitação que tem. Sim, então. Bom dia. Bom dia. Professor Blatz, é uma honra, na qualidade de egresso aqui também no curso de Direito da Unifra e agora como docente está ocupando então esse espaço para falar desse tema que é muito interessante não só no âmbito jurídico, mas também na questão pública, do direito público que de alguma maneira toca a toda a comunidade e é de interesse de todos. Bom, a licitação, talvez uma das questões que seja interessante a gente começar tratando e que pode ser confuso para muitas pessoas é que a licitação em si não é um contrato. Ela é, na verdade, uma matéria, uma questão que está próxima, está junto aos contratos administrativos, mas que é, na verdade, um instrumento. Tá? É um instrumento, um procedimento administrativo através do qual se busca a melhor forma de contratar, tendo em vista o melhor custo-benefício para serviços, obras, aquisições por parte da administração pública. Vale destacar também que a licitação é uma forma que tenta resguardar da melhor maneira possível o aspecto democrático do nosso Estado de Direito. Por quê? Porque a licitação ela vai zelar por princípios como da impessoalidade, como princípios da moralidade administrativa, ou seja, a administração pública vai selecionar pela proposta e não favorecendo ou prejudicando pessoas especificamente. Carolina, é comum as pessoas confundirem a licitação com leilão. Leilão é uma das formas de licitação. Então, quais são as formas de licitação que existem? Quer dizer, e como é que se determina que a forma será esta ou aquela? Sim, então, nós temos a forma concorrência, tá? A tomada de preço, o convite, o leilão, o concurso e o pregão. Na verdade, as mais conhecidas são as três primeiras que eu citei, que é a concorrência, a tomada de preço e o convite. Essas três são as menos complexas. Em certos aspectos, sim. Em certos aspectos, sim. O que acontece? A concorrência é a licitação tradicional. É aquela licitação dos grandes valores, em que quaisquer pessoas podem se habilitar junto à administração a partir do que a administração solicitar enquanto serviço ou enquanto entrega de bens. Então, antes de nós chegarmos lá, vamos conversar sobre o edital. Ok. Todas as modalidades exigem edital ou não? Não. Na verdade, o que nós temos? No convite, nós temos um outro instrumento vinculatório, que esse é o nome que a gente dá para o edital, instrumento vinculatório, porque ele vai vincular a pessoa interessada a aquilo que a administração pede. Só que, na modalidade do convite, nós temos a carta convite, que não vai ser um edital especificamente, mas vai ser, então, uma carta dirigida àquelas empresas que conhecidamente prestam o serviço ou entregam o objeto que a administração quer. E esta carta convite, ela tem um número mínimo de cartas a serem expedidas e quem é que escolhe para quem vai essas cartas? Sim, na verdade, é muito
deve-se ter muito cuidado no momento de eleger o convite como uma das modalidades, porque é necessário que ela seja aplicada quando se tem notório conhecimento de quem presta o serviço. Ou seja, nós não podemos optar pela modalidade convite quando se tem uma grande extensão de prestadores de serviço, porque pode haver, seja por descuido ou até por uma manipulação de se deixar de emitir esse convite para algumas das pessoas. Então, normalmente a carta convite ela é emitida quando se tem notório conhecimento, por exemplo, que são prestadoras de serviço de telefonia. Nós temos quem são elas, são 3, 4, 5, um número limitado, e aí para que não haja o risco de alguma delas não se habilitar, se envia então a carta convite. E para a carta convite, existe alguma limitação de valor que pode ser por carta convite e outro não? Na verdade, assim, começando na concorrência, tá, que nós temos um escalonamento de valores. A concorrência a gente trata de grandes vultos, os maiores, as grandes obras vão estar lá na concorrência. Depois disso a gente vem então para a tomada de preço, que são valores intermediários, até chegarmos na carta convite, que daí vem os valores menores de contratação, tá? Para depois disso a gente poder dispensar. Então a gente vem numa crescente, os maiores vultos de pecuniários vão estar lá na concorrência, depois na tomada de preço e depois na carta convite. Destas modalidades, só a carta convite não necessita de edital? Na verdade, o leilão, nós temos uma outra espécie convocatória que não toma as feições de um edital, né? Mas são essas que se diferenciam um pouco. Nas demais, sempre há um edital para vincular, então, esse sujeito privado que quer prestar o serviço à administração que precisa do serviço. Carolina, ouve-se hoje, e sempre, ouviu-se falar em fraude à licitação. Uhum. Esta fraude na licitação ela pode ocorrer de várias maneiras. Uma delas, e normalmente a mais corriqueira, é a fraude através da manipulação do edital. O edital, para que ele seja um edital legítimo, um edital correto, ele não pode ser direcionado. Então eu gostaria que você tecesse algumas considerações sobre o que deve conter um edital correto. E para que o nosso telespectador também compreenda, aonde esse edital deve ser publicado, como deve ser publicado e se a licitação pode, eventualmente, por uma razão ou outra, se afastar do que diz o edital. Bom, então, o edital, como eu já mencionei, ele é chamado do instrumento vinculatório, tá? A pessoa que se habilitar a uma licitação, ele vai estar colacionado àquele edital, ao que está previsto no edital. E isso serve como uma segurança, tanto para aquele que se coloca à disposição de prestar o serviço, quanto para a própria administração. Então, esse edital, de fato, ele é formado a partir de uma comissão de licitação que é dentro da administração pública. Ela vai ser formada, né, pelos servidores públicos, enfim, selecionados a partir das ordens do chefe do executivo. Se tem a formação dessa comissão, que precisa ter uma técnica bastante apurada no momento de formatar esse edital. Porque esse edital, talvez eu diria como principal requisito, é a precisão em demonstrar o objeto. Porque no momento em que o objeto da licitação não estiver claro e preciso, isso vai dar ensejo à anulação de uma licitação. A gente precisa de um objeto claro e exposto de uma maneira satisfatória, mas não indicando ou favorecendo determinadas marcas, nem determinados modelos. É preciso que a administração demonstre por esse objeto o que ela efetivamente precisa, só que fazendo isso de uma maneira a não valorizar ou a indicar uma marca específica de produto ou um tipo específico de serviço. Para dar um exemplo, que é uma forma até grosseira do exemplo, sim, mas não pode ter uma licitação que descreva um produto que só uma empresa tem esse produto. Exatamente. Quer dizer, isso seria uma licitação fraudulenta, porque, na verdade, não tem licitação. O edital descreve um produto que só aquela empresa poderia fornecer. Né? Porque naquelas especificações, nenhuma outra produz aquele bem. Conseguiria, exatamente. Com relação à publicidade, a publicidade é um tema bastante interessante porque nós vivemos na era da informação, né? Então, não é mais suficiente para a administração pública entender que se faz o edital e se coloca lá no mural da prefeitura por 5 dias e todo mundo está sabendo. Isso não é mais suficiente. Então, nós temos aí portais de transparência, o próprio site das prefeituras precisa ter o lugar das publicações institucionais, né?
meios de fiscalização externos, especialmente os ministérios públicos estaduais e federais, fazem essas exigências também. E o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas também, mas essa questão da publicidade, o Ministério Público Federal tem se detido bastante, demonstrando que não basta ver, então, essa fixação do edital no mural da prefeitura, que até pouco tempo se entendia que seria suficiente como uma forma de publicizar. Da mesma forma, jornais de grande circulação, a questão, repito, dos portais de transparência, que já são exigência em alguns dos municípios. Isso tudo são maneiras de efetivamente levar o edital a conhecimento das pessoas para que a licitação chegue ao seu intuito, que é abarcar a maior parte, a maior quantidade possível de boas propostas para a administração. Porque, da mesma forma, é fraudar a licitação, fazermos um edital, avisarmos as empresas que temos interesse a beneficiar e apenas elas apresentarem propostas. Sim. Então... E há como, Carolina, identificar esses cartéis que são formados, principalmente em obras públicas, em que há um consenso prévio entre algumas empresas, um conluio entre as empresas, e elas combinam entre si, dizem assim, esta licitação tu ganha, eu ganho a próxima. Então, entram 5, 6 empresas daquela licitação e uma delas vai apresentar o preço menor porque eles já combinaram antes que aquela empresa. Há como detectar isso? Há como evitar que isso ocorra? Na verdade, nesse aspecto, a própria comissão que vai gerir uma licitação, ela tem que atuar ou, na verdade, fiscalizar, juntamente com os órgãos da fiscalização externa, tentar perceber, porque, na verdade, nós não podemos partir do princípio da formação do conluio, né? Então, se verifica depois de reiteradas manifestações, reiteradas evidências que nos levam a entender que pode estar havendo alguma fraude nesse sentido. Mas, de fato, não é uma verificação tão simples assim, eu sei. né? Digamos o seguinte, né? Hipoteticamente, assim, são 5 empresas, houve 5 licitações e se viu que cada licitação, uma delas ganhou. Surge uma 6ª licitação. Tem como impedir que essas empresas participem? Se houver sempre essa formatação, sim. Se houver sempre essa formatação, nós temos sim essa possibilidade por configurar justamente uma espécie de formação de cartel. Só que uma sorte que a licitação também nos traz, e indo ao encontro da ideia da publicidade, é que dentro da própria licitação a gente sempre tem, nesse caso, o 6º elemento. Sempre tem aquela outra empresa que, às vezes, por via de recurso, consegue demonstrar que pode estar havendo algum problema e dar ensejo a alguma investigação no âmbito administrativo e que leva à verificação desse problema. Porque justamente por essa abertura democrática da licitação, a gente, muitas vezes, não se controla quantos serão aqueles que vão se colocar à disposição. Sim. Então, tu tem também a fiscalização dos próprios concorrentes que têm interesse em se tornar prestadores de serviço. Pois bem, nós estamos falando sobre licitação no serviço público e a nossa convidada de hoje é a professora Carolina Lisowski, que é professora de Direito Administrativo aqui na Unifra e na FAPAS e também é assessora da Prefeitura Municipal de Itaara. Nós vamos voltar depois do intervalo para tratar de 2 questões importantes. Uma delas é o pregão eletrônico, que agora é a grande moda, e a outra é a possibilidade de alguém se sentindo prejudicado pela licitação poder recorrer desta decisão da comissão de licitação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o tema é direito. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar.
Estamos de volta com o Tema é Direito. Hoje, com a nossa convidada, a professora Carolina Lisovski, professora de Direito Administrativo aqui na Unifra e também na FAPAS, e assessora jurídica da Prefeitura de Itaara. Nós estamos falando sobre licitações públicas. E nós encerramos o primeiro bloco dizendo que, havendo uma licitação, alguém dos participantes dessa licitação, ou até mesmo um terceiro, eventualmente, pode ingressar com um recurso contra essa licitação ou contra o resultado dessa licitação. Sobre isso, Carolina, eu gostaria que tu nos explicasse melhor esse detalhe. Bom, então, o processo licitatório, como qualquer outro processo no âmbito administrativo, assim como o é no âmbito judicial, ele guarda a relação com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que então embasam o direito brasileiro. E assim também vai funcionar quando há uma insatisfação ou qualquer forma de rebater algum acontecimento quando da realização de um certame licitatório. Tá? Dessa forma, então, qualquer procedimento licitatório dá ensejo, sim, à realização de um recurso, ao ingresso de um recurso, primeiramente na esfera administrativa, e se na esfera administrativa isso não for sanado, pode-se recorrer, então, à esfera judicial, para que se combata ou para que se questione algum direito que tenha sido lesado ou que o licitante se entenda lesado. Nesse sentido, se tem um prazo estipulado na lei das licitações, que é o prazo de 5 dias no âmbito administrativo, depois de intimado ou de notificado de qualquer ato, né, da licitação. A partir dessa ciência do licitante, ele vai ter então 5 dias para que no âmbito administrativo ele interponha o seu recurso com as suas razões. Tá? Lembrando que esse recurso ele não precisa ser resguardado, auxiliado por um advogado, não. Por exemplo, o diretor da empresa pode expor essas razões, pode assinar, enfim, não precisa necessariamente se ter o auxílio do advogado especialista. Bom, antes de eu tratar da questão da lei de licitações especial para a Copa, eu quero fazer um gancho aqui para dizer o seguinte. O porquê da lei que regula especialmente as licitações para a Copa do Mundo, devido à urgência nas obras. Porque uma licitação, como a professora Carolina estava explicando, se ela for objeto de recurso e depois ela for objeto de decisão judicial, ela pode atrasar enormemente. Então, digamos o seguinte, um determinado município resolve comprar ambulância. Ele faz uma licitação, o perdedor da licitação recorre administrativamente. E recorre nas várias etapas, né? Não é só um recurso, são exatamente. Recursos nas então, etapas. Eventualmente, para a compra de uma ambulância, embora exista o recurso, pode ficar 3, 4, 5 anos. Eu costumo dizer que esse é um dos elementos que nos leva a sempre falar da burocracia. Essa é a famosa burocracia, que em grande aspecto é também uma garantia para o cidadão. Porque a licitação, ela é tardia, ela é demorada, mas ela tem motivo para ser assim. Claro que muitas vezes há uma morosidade pela falta da vontade de trabalhar, pela falta de recursos humanos para fazer isso. Agora, existe um tempo que é o tempo necessário para que se alcance essa proposta favorável, digamos assim. E que isso muitas vezes é simplificado a ponto de ser chamado de burocracia, isso demora muito, isso não podia ser assim. Por vezes sim, mas em alguma outra medida isso também é garantia. Né? Sim, e isso é interessante para a população tomar conhecimento, né, de que às vezes o poder público não basta ele ter a verba, não basta ele ter o dinheiro, ele precisa efetivamente entrar com um processo licitatório e esse processo licitatório tem que chegar ao fim. Então, se vive esse dilema, né? Esse paradoxo, às vezes, de medidas urgentes não poderem ser adotadas em razão da licitação não ter sido julgada. E eu pergunto, Carolina, o seguinte, digamos, no exemplo que eu citei anteriormente, que seja equipamento médico, ambulância ou coisa parecida, qual é a possibilidade dessa licitação ser anulada pelo próprio Poder Executivo em nome da urgência para que não dê seguimento ao recurso e se faça outra licitação imediatamente? Na verdade, o que nós temos assim, no caso da urgência, existem possibilidades na lei que elas dispensam a licitação. Então, por exemplo, como nós temos na saúde um exemplo de serviço indispensável,
se consegue muitas vezes comprovada, e aí vem de uma competência da própria administração conseguir formular esse momento de urgência, se consegue antes mesmo de começar o processo licitatório dispensá-lo. Ou então, como nós tivemos no início desse ano, a questão da estiagem. Nós tivemos em um período de situação de emergência, período esse em que as licitações para compras de caixas d'água, para a abertura de poços, enfim, isso aí tudo teve a licitação dispensada pela emergência da necessidade da obra ou do serviço. Aí, então, é um caso em que se dispense. Agora, quando já se está ocorrendo a licitação, a garantia dos recursos ela ainda permanece, até porque se a pessoa não tiver esse recurso atendido na esfera administrativa, ela vai poder recorrer ao judiciário. Então, mesmo que se faça uma outra licitação, essa discussão vai ficar ainda pendente na esfera do judiciário, porque se começou a licitação. Porque, na verdade, se fosse desde antes uma situação de emergência, poder-se-ia ter dispensado a licitação. Então, nessa mesma linha, eu queria abordar a questão do pregão eletrônico, que nós não falamos ainda, né? Como funciona o pregão eletrônico? Então, o pregão é uma modalidade de licitação que não está na Lei de Licitações, que é a Lei 8666 de 1993. Tá? O pregão eletrônico ele surgiu em 2002 e ele veio ao encontro dessa sociedade dinâmica, sociedade de informação, sociedade de tecnologia. Por que isso? O pregão foi uma tentativa, e bastante satisfatória do meu ponto de vista, de encurtar o caminho dos licitantes e da própria administração pública. Tá? Enquanto, por exemplo, na concorrência, nós temos uma habilitação documental inicialmente, ou seja, todos os documentos da empresa, todas as negativas de dívida ativa, todos os comprovantes de idoneidade, enfim, são entregues nos primeiros envelopes. No pregão, nós temos primeiro o lançamento das propostas, que podem ser lançamentos em envelopes ou lançamentos até mesmo ao vivo com o pregoeiro feito num ambiente da administração pública. Depois disso, aquele licitante que teve, então, o seu valor, o seu lance aprovado... Mas só para o nosso telespectador entender, o pregão eletrônico ele é feito via internet, né, em que as pessoas vão automaticamente dando seus lances... Sim, eu diria que ele é um leilão ao contrário. Ao invés da gente entregar os lances mínimos, vai se entregar... Perdão, ao invés de entregar lances máximos, se entrega lances mínimos. E a partir dali vão sendo feitas ofertas instantaneamente pela internet. Pela internet, e também existem casos em que se faz um ambiente presencial, mas com videoconferência também, vamos supor que tenha algum licitante de outro estado, de outro lugar, ele vai poder se habilitar. Então, o pregão tem essa peculiaridade que só vai trazer à administração pública documentos e a comprovação da habilitação aquele que tiver, de fato, a proposta vencedora. E isso congrega muitas possibilidades, entre elas pessoas de outros estados, empresas de outros estados, oferecerem as suas propostas e, caso vencedoras, aí sim despender com as despesas, com os gastos e até com o deslocamento, que na concorrência tem que acontecer primeiro. Sim. Né? Então, o pregão tem essa vantagem, ele primeiro fixa o preço e depois o sujeito vai apresentar a documentação necessária dizendo que ele é capaz de garantir. Na verdade, só apresenta a documentação aquele que ganhou o certame, aquele que teve o menor lance e que é melhor para a administração. E então, seguindo nessa linha, nós passamos para a licitação da Copa do Mundo, que tem uma legislação especial. A lei da licitação é a 8666 de 93. Isso. Né? E agora nós temos uma lei nova que trata especificamente das licitações para as obras da Copa do Mundo, em que ela é flexibilizada. Isso. E eu gostaria que você falasse, então, o que está flexibilizado, o que diminui na burocracia da licitação para a Copa do Mundo. Então, em 2011 foi aprovada, então, a lei que ficou conhecida como RDC, Regime Diferenciado de Contratação, a partir da Lei 12.462, né, de 2011, que ficou, então, conhecida como RDC ou Lei da Copa, uma das leis da Copa. É uma lei que tem um prazo de vigência estabelecido, não é uma lei que vai viger no tempo. Que é uma coisa rara, né? É uma coisa rara, né? Na verdade... A gente estuda isso no direito, claro, que a lei pode ter tempo determinado. E a gente, às vezes, não tem exemplo para citar para os alunos. Aí está ela. Tá? É uma lei
que ela vai se extinguir no final do terceiro evento que ela tenta contemplar. Essa lei ela vem contemplar, então, as Olimpíadas e Paralimpíadas, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Então, encerrado isso aí, se termina com a lei da RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. E que só vale para obras destinadas para esses fins. Só vai, e tanto é que se uma obra, por exemplo, se iniciou para funcionar na Copa do Mundo e devido ao atraso não pôde se concluir, no mesmo momento essa obra perde os benefícios da RDC e volta a responder pela 8666. E o que a RDC traz de mais, ou melhor, de menos burocrático? Eu traria 3 elementos que a distinguem e que também é isso objeto de muitas discussões legislativas, doutrinárias, jurídicas, tá? Os 3 elementos que eu destacaria são os seguintes. O primeiro é um sigilo, e que às vezes no senso comum começou a se chamar no sigilo dos valores, no sigilo da licitação. Não, é um pouco diferente disso. É um sigilo no valor estipulado, no valor estimado. Toda contratação, toda licitação, ela tem um valor estimado que é aquele que a administração se dispõe a pagar. Existe uma margem para mais e para menos, e isso está no edital. Tá? Pela RDC, pela lei da Copa, esse valor ele vai ficar em sigilo. É o valor estimado que fica em sigilo. Por quê? Segundo... Mas nem os participantes sabem o valor? Não. Só quem sabe o valor estimado na lei da Copa são os controles interno e o controle externo. Quer dizer, o concorrente, o licitante, ele entra... Às escuras. Às escuras. Ele não sabe por quanto foi orçado o... Não. E por que isso? Qual é o motivo que justifica essa... Mas é bem pensado. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que até poderia ser definitivo. Definido. Por quê? Porque isso tenta burlar supostos conluios. Tá certo. Isso tenta burlar supostas combinações, porque aí tu vai combinar, daqui um pouco tu combina com outro empresário teu amigo e os dois saem no prejuízo. Sim. Então, essa é uma das inovações da RDC. Eu acho que essa inovação talvez fique. Hein? Talvez fique, pode ser. Ela vem na RDC. Uma outra das inovações, que é bastante polêmica, eu diria, e que mostra bem a necessidade da urgência nas realizações, é uma previsão que aproxima o contrato público ao contrato privado de, eu diria, complementar, premiar aquela empresa ou aquele licitante que conseguir fazer a obra no tempo hábil. Quer dizer, fazendo no tempo hábil, ele tem uma premiação. Ele ganha um bônus, ele tem algo a mais ainda. Porque hoje, nas licitações, o que se nota é o seguinte, as obras normalmente atrasam, porque também as empresas têm interesse, às vezes, no atraso para fazer suplementação, né? Ah, sem dúvida. Se suplementa, ou ainda, e existem questões também que são, por exemplo, não há o adiantamento, tu não adianta o dinheiro. E muitas vezes as empresas que não estão de grande porte podem parar por não conseguir, por exemplo, pagar a mão de obra. Sim. E a administração não pode adiantar esse valor. E na RDC, nesse regime diferenciado de contratação, não só pode fazer isso, como aquele que terminar a tempo vai ter um plus, vai ter uma premiação. E isso é estritamente proibido, ou seria, num contrato público, porque, como dizem os autores da área, a pessoa está ligada a um edital e ela não fez mais do que a sua obrigação ao realizar aquela obra. Sim. E daí, por essa emergência, ou como a gente lê corriqueiramente, essa necessidade do Brasil fazer cumprir a sua palavra, né? Surge uma gorjeta. Daí vai surgir esse benefício. Então, essa é uma questão também bastante polêmica. E a outra terceira questão que eu apontaria é a possibilidade da contratação integrada, tá? Que é uma contratação que a empresa vai fazer desde o projeto até a finalização. Ou seja, a administração pública abre mão de todo e qualquer serviço para a empresa realizar tudo. Vai ter um pré-projeto da administração pública, mas quem realiza projeto, execução e entrega é a empresa licitada. Isso também é bastante diferente do que acontece na 8666. Muito bem, esse assunto dá pano para manga, né? Bastante. Poderíamos ir longe com esse assunto. Sem dúvida. Mas, professora Carolina, eu acho que nós conseguimos transmitir uma ideia geral do que é licitação, de como é que funciona a licitação, quais são os entraves da licitação, o que é a tal licitação especial para a Copa do Mundo. E nós temos esse programa que está indo ao ar agora, que você está nos assistindo, que vai ser reprisado logo mais às 0h30. E você também pode assistir esse programa a qualquer momento através da internet. Basta acessar ou via YouTube, o tema é direito, ou então acessando o site da Unifra, unifra.br,
é unifra.br, e ali TV Unifra. O tema é direito, o programa está lá na íntegra e pode ser assistido a qualquer momento na comodidade do seu computador. Professora Carolina, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco conversando sobre esse assunto, e nós estamos encerrando o Tema é Direito de hoje. Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, estaremos aqui e contamos com a sua audiência. Muito obrigado e até lá.